Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Evandro Marques, professor de Biologia, e a gente vai para a resolução de mais uma questãozinha. Hoje o assunto histologia vegetal, né? Uma questão proposta aí pelo processo de ingresso seriado misto, chamado PISM, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, prova aplicada no ano de dezembro, no ano de 2018, em dezembro de 2018. Tá? Assista aí toda a resolução. Ao longo da resolução, a gente vai dar aí a característica, né, umas características marcantes, né, de alguns dos principais tecidos vegetais, né, aumentando assim a sua chance de desenvolver, de resolver outras questões pertinentes ao assunto. Chegando então para a gente, né, questãozinha aí. Veio o seguinte, olha, o caule das plantas apresenta o meristema apical ou gema apical. Minha turminha, tá? Toda vez que falar em meristema, a primeira dica que eu dou para você aqui é o seguinte, olha, meristema, tá? São tecidos indiferenciados, são células tronco na minha plantinha. Sempre que se deseja clonar alguma planta, usam-se, tá? Células meristemáticas. E elas estão distribuídas nas geminhas, sabe? Pequenos botõezinhos que a gente encontra ao longo do caule, né? Bem fácil de ser visualizado. Legal? Olha aí, a partir dos meristemas apicais, aqueles que estão lá na ponta, né? Formam-se os meristemas primários, que são a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Bom, isso aqui, né, galera? Protoderme, proto, né? A ideia aí de primitivo, derme, pele. É o tecido meristemático que vai formar a epiderme, né? O meristema fundamental vai formar ali os tecidos de preenchimento, que a gente chama muito em córtex aqui na biologia, né? E o procâmbio, galera, é o tecido meristemático que vai dar origem ali aos primeiros tecidos de sustentação, xilema e floema. Legal? Os tecidos derivados desses meristemas são denominados de tecidos primários. Sobre esses tecidos primários aí das angiospermas, assinale a alternativa correta. Então, olha, letra A. Na epiderme, diferenciam-se estruturas como os estômatos, que controlam a transpiração e as trocas gasosas entre a planta e o ambiente. Galerinha, os estômatos, né, são estruturas, né, formadas, são estruturas epidérmicas, né, são anexos da epiderme, formado por duas células que lembram assim dois rins, e elas se dispõem mais ou menos com esse formato. A abertura existente aqui no meio, né, aqui na minha mão aí, seria ali o ostíolo. E por essa abertura, galera, a gente tem ali troca gasosa entre a planta e o meio, tá? Os estômatos têm um papel importantíssimo nessa troca gasosa, e é pelo estômago, minha turminha, que a planta perde água para o meio. Né? Então, por exemplo, em dias, em épocas muito secas, por exemplo, em que o solo está com grande déficit hídrico, é comum as plantas fecharem os estômatos para reduzir a perda excessiva de água. Legal? Então são estruturas reguláveis, olha, o teor de água, a luminosidade e até a concentração de gás carbônico interferem na abertura e fechamento de estômago. De um modo geral, a gente diz o seguinte, olha, durante o dia e na presença de água no solo, os estômatos estão abertos. De um modo geral, à noite, tá, independente de água ou não no solo, os estômatos estão fechados. A maioria das plantas, né, atende bem, né, responde bem a essa situação que a gente acabou de colocar. Via de regra, de dia com água no solo, estômago aberto. De noite, independente de água ou não no solo, estômago fechado. Legal? Muito bem. Então, olha, são estruturas, né, que estão relacionadas, que controlam com a transpiração e também trocas gasosas entre planta e o meio. Perfeito, galera. Eu vou dizer aqui mais uma dica para você que vai fazer, por exemplo, o Enem e que gosta muito, né, de cobrar questões voltadas para características adaptativas. Em plantas de local seco, tá? Como por exemplo em plantas da caatinga brasileira, os estômatos normalmente situam-se do lado de baixo da folha. E o fato dos estômatos situarem do lado de baixo da folha acaba sendo uma estratégia para reduzir a perda excessiva de água, visto que a luz solar não está batendo diretamente na estrutura. Né? Então, o estômago do lado de baixo reduz um pouco a perda de água, a adaptação à vida em ambiente terrestre. Dica importante aí.
Bom, já temos resposta, letra A, né? Mas vamos aí analisar as demais alternativas propostas pela banca da UFJF. O esclerênquima é um tecido de sustentação, né? A ideia aqui, né, galera? Escleros, esqueleto, tá? O esclerênquima é sim um tecido de sustentação, né? Constituído de células mortas, né? E aí vem o erro da questão. Ele coloca que as células são vivas. Não. O esclerênquima, células mortas, devido à impregnação, por exemplo, de uma substância chamada lignina, né? Que acaba impermeabilizando a célula, tá? E, galera, o esclerênquima é um tecido muito duro, tá? De muita resistência, tá? Um exemplo bem legal aí, eu gosto de citar o caroço, por exemplo, da azeitona, né? Muito rico em esclerênquima. Ok? Então, o errinho aqui na letra B, e aqui também, né, celulose e pectina, né, seria lignina. Na letra C, galera, o colênquima é um tecido de sustentação? Sim, tá? Colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação, só que no caso do colênquima, são células vivas e a parede celular delas tem reforço de celulose. Né? E aí ele inverteu, olha, formado por células mortas com parede espessada em função do depósito de lignina. Né? Isso aqui seria característica do esclerênquima lá em cima. E as características que ele descreveu lá seriam do colênquima. Né? Então está invertido aqui, né, a letra B e a letra C. Na letra D, o floema é um tecido que transporta seiva bruta. Não, gente. Floema transporta seiva elaborada, basicamente uma solução constituída por, né, água, por açúcares, aminoácidos, tá? E até alguns hormônios, né? E aí, olha, ele fala água e minerais a partir de estruturas como elementos de vaso e traqueídeo. Elementos de vaso e traqueídeo são as células condutoras do xilema, né? Água e sais minerais, seiva bruta. E ele está falando de floema. Tudo isso que aparece na descrição da letra D refere-se ao xilema, não ao floema. Ok? Na letra E, o xilema é um tecido que transporta seiva elaborada. Não, não, trocado, né? O xilema é um tecido que transporta seiva bruta. Aí vem embaixo, rica em substâncias orgânicas derivadas da fotossíntese. Isso aí é característico de seiva elaborada, sim. Só não é transportado pelo xilema. É transportado pelo floema, tá? E células crivadas é o nome que a gente dá às células condutoras do floema. Células crivadas ou elementos de tubo crivado. Portanto, aí nessa questãozinha da UFJF, resposta letra A, né? E a gente pode colocar aqui também alguma característica aí, né, que pode ser cobrada no Enem, como, por exemplo, estômago presente, por exemplo, na parte inferior da folha. Uma outra característica, galera, aqui que o Enem já cobrou de uma forma assim um pouco diluída, sabe, um pouco disfarçada, é característico de xilema, tá? Lá no Enem 2016 tem uma questão que fala de subida de seiva na planta, né? A gente tem que lembrar que a subida de seiva na planta depende da sucção de copa. E para que a seiva possa chegar lá em cima, né, pelo processo de transpiração, a célula do xilema ela tem que ter revestimento, ela não pode ser uma célula muito frágil, porque senão a parede dela, né, vai entrar em colapso, a célula vai fechar e isso vai interromper a subida da seiva. Legal? Então, esse revestimento de lignina, que é uma substância endurecedora, isso acaba garantindo também ao xilema a integridade da estrutura da célula condutora durante a subida da seiva bruta. Ok? Espero que tenha gostado. Em breve, mais questãozinha para a gente. Até lá, gente!